Olá, amigos. Olá, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos a mais um momento de reflexão, mais um momento de trabalho, onde nós vamos, em nome desse divino amigo Jesus, falar um pouquinho mais dos ensinamentos dessa doutrina divinal, que é a doutrina dos Espíritos, que tanto nos ensina, nos educa e nos consola. O tema de hoje será reforma íntima, mudança de hábitos e de atitudes. Um comportamento que nós necessitamos muito, a humanidade em peso necessita. E Jesus nos deu todos os exemplos do que fazer, de como fazer. A dificuldade maior é a gente entender isso e começar a fazer. Mas Ele nos dá tempo, né? Nós temos todo o tempo do mundo, só não precisamos usar todo esse tempo do mundo que Deus nos dá e que Jesus nos deu. É preciso ser efetivo, é preciso compreender a nossa necessidade, é preciso compreender que o mundo não espera. Em que sentido? Enquanto nós vamos ficando para trás, a evolução se dá. Nós é que perdemos o trem da história. Então, se nós demorarmos muito, a gente vai ter que correr atrás depois. Em qual condição estaremos? Não saberemos. Não sabemos em que condição estaremos. Então, vamos lá. No vídeo anterior, nós falamos da evolução do princípio inteligente. Então, nós vimos lá que o princípio inteligente estagia pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, por fim chegar no ser humano. Quando chega no ser humano, esse princípio inteligente alcança, né, consegue a razão. E essa razão traz para a gente, nos individualiza e nos torna espíritos. E essa razão traz para a gente a responsabilidade. Traz para a gente o livre-arbítrio, que, por sua vez, nos faz a passar a viver na lei da causa e do efeito, da ação e da reação. Então, a partir desse momento, quando nós nos tornamos humanidade, tudo aquilo que nós começamos a fazer passou a contar na nossa balança. Então, as atitudes boas contaram boas coisas, as atitudes que não são boas contaram coisas que não são boas. Então, exatamente por nós termos a inteligência, que nós temos o dever moral de entender todo esse amor de Jesus por nós. Imagina Jesus construindo a Terra, imagina essa evolução de bilhões e bilhões de anos, a evolução desse princípio inteligente até chegar no ser humano. Aí o que acontece? Quando chegamos na Terra, em vez de entendermos isso, começamos a brigar um com o outro. Começamos a fazer as guerras, começamos a fazer as dificuldades, e basta ver pela história da Terra, né, do nosso planeta, que toda a nossa evolução se dá através da violência, através do machucar o nosso próximo. Por que isso acontece? Porque somos espíritos em evolução, habitamos um planeta de prova e expiação, e um sentimento que é a antítese do amor está muito desenvolvido em nós. Sentimento esse que não vem de Deus. É um sentimento que é fabricado, construído, alimentado por nós, em não observarmos essas leis divinas. Que sentimento é esse? A espiritualidade, lá no livro dos Espíritos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que é a chaga da humanidade. Desse sentimento, todo o mal se deriva. Ele se chama egoísmo. Interessante, eu vou repetir, não vem de Deus. O egoísmo é a ausência do bem na gente, é a ausência do pensar, do usar nossa inteligência de maneira satisfatória, de usar nossa inteligência da maneira que Jesus nos ensinou. E para que a humanidade evolua, é preciso que a gente tire esse egoísmo de dentro da gente. Mas eu posso falar assim para mim, eu já estou bem, eu não sou egoísta mais não, eu tenho dificuldades, eu fico triste, às vezes me dá uma raiva de alguma coisa, mas eu já ajudo, eu já penso, eu já sinto, eu choro, eu fico emocionado. Mas vamos ver bem. Antes nós vamos fazer uma definição desse nosso amigo Caibá Schutel, que é um dos baluartes da doutrina espírita, né? Ele, nesse livro Fundamentos da Reforma Íntima, ele tem um conceito de egoísmo que vai nos ajudar a entender o que seja o egoísmo. Ele diz assim no terceiro capítulo, né, o livro Fundamentos da Reforma Íntima, o seguinte: egoísmo, conceito de egoísmo, é uma lança penetrante que fere mortalmente o coração dos homens, atirando-os às trevas do mal-querer e conduzindo-os ao holocausto das sensações, como se estivessem sem salvação e não possuíssem qualquer esperança.
Reduz-se no indivíduo pensar em si mais do que pensa nos outros, sejam esses outros de que relacionamento forem. A simplicidade da definição do egoísmo é tão singela quanto a dificuldade que nós temos para entendê-lo. Basta olhar para si mesmo em primeiro lugar, agir em benefício próprio acima de tudo, voltar os interesses para o epicentro do seu eu e tudo estará girando em torno do egoísmo. É uma chaga, porque vitimos bons sentimentos, afastando-os um a um conforme a intensidade dessa vibração egoística, conduzindo o ser ao caminho do mal. É a base de todas as imperfeições do ser humano, representa o princípio elementar de toda doença sentimental, emocional e psicológica. É a fonte de todos os males que abraça a humanidade. Dele, do egoísmo, todo o mal se deriva. Ou seja, tudo que é ruim no mundo, tudo que é ruim na nossa existência, deriva desse egoísmo, que é o fato do ser olhar para si mais do que olha para o seu próximo. Quando muito olha para aqueles que lhe são próximos, aqueles que ele ama. Mas o nosso amigo Jesus nos ensinou que se a gente amar só quem a gente nos ama, o que a gente estaria fazendo demais? Todo mundo faz isso. Temos uma fábula aqui do livro Em Torno do Mestre, do nosso irmão Vinícius, que vai exemplificar como, de maneira sutil e condensada, como que a humanidade construiu esse egoísmo. Então vamos lembrar que o ser humano está na Terra o ser humano pensante, inteligente, o Homo sapiens, cerca de 40 mil anos. Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens, o Cro-Magnon, o Neandertal, está há cerca de 140 mil anos. Mas o homem inteligente, a raça moderna, está na Terra há cerca de 30, 40 mil anos. Olha só, segundo os cientistas, isso na história da humanidade é cerca de 3 segundos. E nesses 3 segundos, o que nós já fizemos com essa humanidade? Olha só quanta destruição, quanta dificuldade, quanta guerra, quanta dor, quanta tristeza. Não é? Esse nosso irmão Vinícius, ele tem uma fábulazinha que ele conta como se fôssemos nós, né, o filho, conversando com o pai, que é Deus, que é o Criador. Então, cada fase dessa, cada hora que o filho chama o pai e pede uma coisa, representa uma fase da humanidade, da nossa evolução. E esses pedidos é tudo aquilo que nós ansiamos até hoje, tudo aquilo que nós quisemos, né, desde a nossa materialidade inferior, no princípio da humanidade, até chegar à nossa atualidade. Vamos ver se a gente já mudou alguma coisa do princípio. Então a fábula diz o seguinte, ela tem por título o pai e o filho. E ela começa citando uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 48, que diz essa frase: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. Aí começa a historinha, o pai dizendo: o que queres, meu filho? Procura-me com tanta insistência? Aí o filho fala assim: eu quero riquezas, meu pai. Eu desejo possuir largos cabedais, muitas fazendas, ouro e prata. Aspira a ser um Creso. Creso foi um rei muito rico e poderoso da antiguidade. Aí o pai fala assim: dar-te-ei o que pretendes, meu filho. Porém, previno-te de que de novo me buscarás, porque não te sentirás satisfeito. É o que nós quisemos desde o princípio, essa ouro, prata, né? Muita posse, que não está muito diferente de hoje em dia ainda. Beleza. Aí passa mais um tempo, o filho procura o pai de novo. Esse mais um tempo é um tanto de tempo na evolução, uma caminhada grande na evolução da humanidade. Aí o pai fala assim: aqui estou, meu filho, que desejas de mim, uma vez que me buscas com tanto interesse? Aí o filho fala assim: eu quero agora, pai, saúde, força, vigor físico, resistência. Invejo os Hércules, os ursos, os titãs. Aí o pai fala assim: terás aquilo que solicitas de mim, meu filho. Não obstante, advirto-te que de novo me procurarás, porque ainda não te sentirás satisfeito. Então vamos lembrar, quisemos riqueza e agora pedimos ao pai vigor, resistência. O pai deu, né, amorosamente, mas alertou: você vai me procurar de novo porque ainda não vai te sentir satisfeito. Aí, com riqueza e com vigor físico, nós continuamos caminhando. Mais adiante, nos sentindo ainda insatisfeitos, procuramos nosso pai novamente. E o pai fala: eis-me aqui, meu filho, porque estás assim tão aflito e me chamas com tamanha impaciência? O filho fala para o pai: pai, tenho sede de domínio, de poder, de autoridade.
O meu desejo é governar, é conquistar reinos, dominar nações, imperando discricionariamente sobre povos e sobre raças. Tenho por modelos agora, meu pai, Napoleão e Júlio César. Aí o pai diz: será deferida a tua petição, meu filho. Contudo, permita-me que te observe que de novo me demandarás, porque ainda não te sentirás satisfeito. Vamos lembrar? Riqueza, resistência, vigor, domínio, poder, e ainda não estávamos satisfeitos. Não vamos esquecer que essa fábula narra a evolução da humanidade, tudo aquilo que o homem procurou desde o início da sua existência, com muita insistência, com muita sofreguidão. Mais adiante o pai fala assim: por que bates assim tão desesperadamente nos tabernáculos eternos? Sossega, acalma e fala. Olha o desespero. Tínhamos riqueza, tínhamos poder, tínhamos vigor, tínhamos domínio,